boa tarde. Bem-vindo a todos. Agradeço muito a presença de todos nessa tarde agradável aqui nos jardins do Museu de Castro das Rosas, que muito gentilmente nos convidou para dar um depoimento sobre a nossa experiência clínica e a interface com as problemáticas hoje relacionadas à diversidade de gênero, de sexo, como queira, né? Então, esse é um problema atual, uma questão atual, e que nós, psicanalistas, temos algo a dizer, não como uma verdade absoluta, mas como uma experiência clínica. Então, eu agradeço muito a presença de todos, agradeço muito o empenho do Reinaldo de que esse evento se torne realizado nessa tarde, que a gente foi premiado no primeiro turno. Então, uma tarde agradável, no pleno inverno, e espero que todos aproveitem bem. E vamos dar início, então, a essa tarde de psicanálise. Eu fui convidado pela editora A Galma para organizar e escrever também esse livro chamado A Querela do Gênero, uma abordagem psicanalítica, com a intenção de trazer psicanalistas que tenham experiência clínica e que tenham também um tempo, né, de experiência que permita uma certa casuística e uma certa observação longitudinal da experiência clínica, que permite ver o que lá atrás um analisante que se queixava de certas questões sobre a sexualidade, depois de 20 anos, 25 anos, como que essa pessoa pode estar. Então, eu convidei vários autores e privilegiei a experiência clínica e também a experiência de ensino da psicanálise. Então, todos aqui estão envolvidos com o ensino e com a clínica. E é um grande prazer, foi um grande presente para mim, poder reunir essas pessoas e vocês juntos nessa tarde, que na verdade é a primeira vez que eu faço um evento presencial, depois do que aconteceu com todos nós. Então é um momento muito especial para mim, e que eu estou assim, entouré, como se fala em francês, envolto, envelopado de amigos queridos que me apoiaram nessa trajetória, e eu agradeço muito. Então, eu vou iniciar nossa apresentação do tema a partir de uma pergunta para todos. E vamos cada um ter mais ou menos 10, 15 minutos para falar. Então, a pergunta que eu tenho para todos que estão na mesa é que qual é a importância clínica desta questão hoje dos gêneros para a psicanálise? Então, vamos começar pela Fanny? Quem quer começar? Mulheres primeiro. Isso. Essa já é uma questão, né? Mulheres primeiro. Bom, agradeço o convite, Paul. Eu participei desse trabalho, foi muito interessante, inclusive em relação à pesquisa, até porque já são 10 anos que eu trabalho com esse tema nos cursos que eu ministro aula, né? E eu vejo que houve uma evolução em termos
em termos do pensamento, né, a respeito das identidades de gênero, estudo de gênero, né? E nesse sentido, do ponto de vista da civilização, nós só temos a ganhar, né? Porque as relações amorosas e eróticas, elas acontecem apesar do gênero, né? Então, nesse sentido, foi uma grande conquista para a humanidade, né? Essa questão do diálogo e também todas as publicações que vêm surgindo sobre o assunto, né? Em várias áreas do conhecimento, não só na área da psicanálise. Do ponto de vista da clínica, né, é também uma novidade em alguns aspectos, tá? Em outros, do ponto de vista teórico, né, tanto Freud como Lacan, né, já nos deu as coordenadas, né, no sentido da escuta, né? Entretanto, né, como a civilização evolui, né, nós temos grandes novidades, né, na fala de cada um. E nesse sentido, o analista está convocado a quebrar, né, inúmeros preconceitos a respeito deste tema, tá? E hoje nós temos, né, inúmeros pacientes, né, que nos procuram, né, para tratar dessa questão, especialmente os transgêneros. E também uma outra, algo que para mim é muito valioso, né, é a questão da juventude, né, dos mais jovens, dos adolescentes, né, porque quando a gente atende adolescente, né, chegar e dizer assim, você é uma menina. Não, não sou uma menina, eu sou cisgênero. Eu ainda não sei, né, para onde é que eu vou, né, ou o que é que eu sou. E essa é uma novidade para nós. É uma novidade, uma abertura no que se refere, né, à escuta clínica, né, e principalmente em termos geracionais, né, quando se trata, né, de uma escuta ou de um analista da nossa geração, né, como é que a gente recebe essas novidades, né? Então, nesse sentido, nós temos muito o que aprender e conhecer, né? Então, essa, eu diria que é a minha grande mensagem nesse momento no que se refere a esse tema, né? Cada um de nós escreveu, né, a partir de um enfoque, né? Vocês vão poder observar na leitura, né? Então, nesse sentido, o livro ele é muito rico, né, em termos das possibilidades de associações e de conhecimento que a gente vai fazendo, né? Então, eu só tenho a agradecer e por hora é isso. Bom, então, muito obrigada. Bem, eu convido a todos a ler o texto dela, né, que trabalha com a questão das formas da sexuação, e tem como ponto principal, que, pelo menos ao meu ver, né, que é a questão do a priori e o a posteriori. Como que nós estamos determinados a priori pela linguagem, que é uma imposição. E essa linguagem tem impossíveis. Então, o ser humano já ingressa no mundo com esse impossível, porque ele, ao mesmo tempo, precisa recorrer à linguagem, mas a linguagem em si já traz essa marca de um impossível. Mas, como que depois esse impossível é integrado nos discursos, inclusive nos discursos sociais. Esse é um outro passo que inclui a questão do gênero. Então, acho que esse texto é muito valioso porque mexe com o que é a priori e o que é a posteriori, como que se integra o que é dito.
assexual, no sentido de que o sexual sempre tem um enigma, nunca é da ordem de uma identidade fixada, porque não há identidade, uma vez que não se pode predicar. Então, o texto ele é muito valioso nesse sentido, de mostrar como que é um segundo tempo, como que se integra nos discursos sociais esse sexual que está presente desde a primeira mamada, né? Então, quem gostaria de citar? Alberto Reis, convido para ele dar o depoimento dele. Então. Eu escrevi um pequeno texto aqui, eu sempre escrevo, mas... Alô? Eu escrevi um pequeno texto, eu começo a lê-lo, mas logo em seguida eu esqueço. É só para dar uma balizada na minha fala. Tá? Em primeiro lugar, eu queria, de fato, agradecer ao Policarpo, tá? Por essa iniciativa. O livro é muito bom e, sobretudo, ele tem uma diversidade, como nós havíamos falado, sem perder o foco, sem perder o núcleo. Não é? Nesse sentido, ele é democrático. Não é? Pela paciência, o Paul, ele é um amigo de longuíssima data. Tá? Eu fiquei muito feliz quando ele me convidou para escrever com ele. É um texto cujo nome, ele é tão longo que eu tenho que lê-lo. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Cujo nome é Psicanálise, Psicopatologia e as vicissitudes desse amor que não ousava dizer seu nome. Esse é o nome. Tá? Essa última frase, esse amor que não ousa dizer seu nome, é do amante do Oscar Wilde, tá? Que escreveu um poema justamente com esse título. O Oscar, mais tarde, obviamente, no processo contra o Oscar Wilde, ele foi a parte acusadora. Tá? O Oscar Wilde foi condenado justamente pelo crime que na Inglaterra, naquele momento, era importante, que era a prática da homossexualidade. Tá? O Oscar Wilde era um grande frasista, tá? E ele era muito interessante. Ele tinha uma tia riquíssima, solteirona, riquíssima, e que deixou toda a fortuna para ele no testamento. No dia que ele morreu, ele foi direto para os jornais londrinos, tá? Aquela alta sociedade londrina, e fez um obituário, não obituário, um anúncio fúnebre, dizendo: tenho o dever doloroso de comunicar à boa sociedade londrina que ontem eu e minha tia passamos dessa vida para uma melhor. É uma bela frase essa, que não tem nada a ver com o texto, mas com o Oscar Wilde, com o poema, e com o poema dele, que é esse amor que não ousava dizer seu nome, que não ousa dizer seu nome. Quer dizer, e basicamente, o texto do livro é sobre a condenação institucional drástica que em todos os países do mundo, ou na maioria dos países do mundo, ou quase sem exceção do mundo, recaía sobre a prática da homossexualidade, sobretudo a prática masculina da homossexualidade, tá? Com condenações severas, inclusive hoje. E é curioso, da União Soviética, Alemanha nazista, Cuba, os Estados Islâmicos, a Mauritânia, o Estado palestino, quer dizer, todos eles pesam de mão pesada sobre a questão da prática da homossexualidade.
o que nós poderíamos perguntar, o que tem isso a ver com a psicanálise? Estou passando rapidamente aqui, eu acho que depois eu vou voltar para alguns pontos mais específicos. O que isso tem a ver com a psicanálise? A psicanálise participou desse movimento do ponto de vista institucional. Né? Ela participou dessa mão pesada. É claro que nós temos conflitos, contradições extremamente grandes. A posição de Freud ela sempre foi exemplar, embora naquele livro lá, Diário de minha análise com Freud, o paciente dele, o americano, diz o Freud... Ele me disse em particular que... mas as posições que são essas que valem, as posições clínicas, teóricas, foram sempre muito firmes, no sentido de combater justamente qualquer obstáculo, qualquer óbice em relação à prática clínica no que diz respeito à homossexualidade e do ponto de vista teórico também, na medida que não havia uma patologização. Entretanto, e aqui tem os dados no texto que vocês leem, isso não foi só a psicanálise. A Organização Mundial da Saúde, a Associação Pan-Americana de Saúde, o Instituto de Psicologia, os Conselhos Federais de Psicologia, até o ano 2002, colocavam a homossexualidade como uma doença. Outro dia. Tá? Quer dizer, é claro que, e como ninguém faz uma autocrítica, eu estou chamando de autocrítica, eu detesto esse termo, mas uma revisão real, efetiva do que se passou, aquilo se vira a página como se aquilo não existisse. Tá? Eu acho que é a própria denegação, tá, de alguma coisa. Nesse texto, portanto, e por que dessa questão? Porque havia uma preocupação da aceitação internacional da psicanálise. E, portanto, ela não poderia ser confundida com alguma coisa que no mundo inteiro se achava aberrante. Tá? E, sobretudo, Ana Freud, que era visivelmente, absolutamente, reconhecidamente homossexual, foi uma das grandes pessoas dentro do universo psicanalítico que combateu a homossexualidade sob uma determinada forma. Que forma era essa? Tudo bem, a clínica dirigida a todas as pessoas, ou inconsciente, vamos falar assim, para entrar um pouco no nosso assunto. Porém, os analistas não podem ser homossexuais. Tá? E tem livros e livros sobre isso, tem teses muito interessantes, tem referências que a gente dá aqui dentro, né? E nós temos essas referências. E por quê? Porque havia essa preocupação de bons pensantes, de aceitação da psicanálise no mundo oficial. Essa era a preocupação da Ana Freud, essa era a preocupação de Jones e de outros tantos. E que nunca, eu já vou terminar, tá? E que nunca foi a grande questão de Freud, que a gente sempre sabe dessa frase dele, a gente não pode ceder, porque se nós cedermos no detalhe, a gente cede depois em coisas importantes. Tá? A questão que se coloca, essa situação institucional não teria incidência sobre a clínica? Essa situação institucional não teria incidência sobre a elaboração teórica? Ou a elaboração teórica é feita fora de um contexto histórico, político e social? Né? E é essa questão que constitui... Eu vou interromper já? Não, fica bom. Se você olha para mim, eu estou achando que... É porque eu imaginei que o microfone estava dando microfonia e eu ia trocar. Tá bom. Eu fico Ele pode mal falar, interpretando. Eu fico mal interpretando aqui. Essa é a questão fundamental.
né, que se coloca dentro da psicanálise e que eu acho que a gente teria que interrogar a psicanálise sobre isso. Não é só que acabou, né? Por que houve e por que acabou. Alberto, fala com esse microfone. Desculpa, Alberto. A questão é, e por que acabou? Porque se não começou, de repente acabou porque mudou. Tá? Não se trata disso. Quais são as consequências sobre a clínica? E desse ponto de vista, o que nós fizemos foi interrogar quase que um determinado ponto, que é a questão central, muito sensível, que é a questão da paranoia, dentro da teoria psicanalítica. Nós todos sabemos, né, que essa obra fundamental, importantíssima de Freud, quando ele se debruça sobre a questão da paranoia, que é o presidente Schreber, né, em que ele coloca essa questão de que a paranoia está intimamente ligada à questão de uma sexualidade de natureza, se eu quiser utilizar esse termo, homossexual. Quer dizer, é claro que a gente pode fazer uma leitura um pouco mecânica sobre isso, embora não se trate... Mais perto. Obrigado. Embora a gente pode fazer uma leitura mecânica, quando de fato é como que eu vou lidar com essa pulsão que está em questão. Mas, como Freud colocou essa questão, houve um movimento de patologização, no meu entender, da homossexualidade. Tá? Paranoia, homossexualidade. E foi só, eu estou dando alguns pulos assim, e foi só, no meu entender, com Melanie Klein, e a gente tem que entender o movimento histórico também, a importância fundamental da Associação Internacional de Psicanálise, né? Há uns tempos, depois mudou um pouco, naquilo que eu chamo de primavera de si, mas institucionalmente era a grande instituição reconhecida, e a gente sabe, inclusive, a dor, para falar em termos mais da história lacaniana, a dor que foi Lacan ter sido expulso da Internacional. Depois que ele foi expulso, ele se libertou. Mas foi uma dor enorme. E dentro desse sistema havia esse grande embate, Melanie Klein e Anna Freud, que é super conhecido, e começa a ver a teoria kleiniana permite um pouco que se inverta essa situação explicativa de Freud, né? Que não se trata mais, do ponto de vista kleiniano, que a pulsão homoerótica é que vai, de alguma maneira, ter um efeito no plano da elaboração psíquica, que poderá redundar numa paranoia. Ele fala, não. A paranoia básica, ela diz respeito a outras coisas. A homossexualidade é uma defesa, ela é defensiva em relação à paranoia. Então, ela inverte essa equação e, no meu entender, ao inverter essa situação, ela abre um caminho para se pensar mais livremente e institucionalmente, né, para que se me coloque óbices em cima políticos, que na verdade, mas não há mais justificativa teórica no óbice em relação à prática psicanalítica por homossexuais. Eu fiz um voo de passarinho em cima do texto, basicamente é isso que eu queria falar. Obrigado, Alberto. Acho que o Alberto traz para a gente, eu acabei assinando junto, mas foi mas... Posso falar uma última coisa? Vejam na Netflix um filme muito interessante chamado
Cabaré Eldorado. Você viu? Fantástico, não é? 100%. A observação que você traz a matéria histórico, político. Rubens, s'il vous plaît. Eu não sou da área, certo? Mas você mexeu na minha área do seguinte. Mas eu acho que a sua apresentação é excelente, porque eu vejo, eu ouço do seu ponto de vista global. Quer dizer, a matéria em si, ela não está isolada, ela faz parte de um conjunto histórico, social, político. E o próprio filme resgata o que se passou na época do nazismo. O preconceito que existia e chegou a ser até criminalizado. E aí eu acho que a sua menção é perfeita. Bem, esse texto que o Alberto nos brinda e que eu acabei fazendo mergulho no texto também, e ele acabou querendo que eu assine junto, ele traz essa questão que para mim é muito importante, eu acho que também tira certas confusões, que é que os movimentos queer, com razão, se colocaram contra a psicanálise, porque ouviram que a psicanálise não permitia que candidatos a psicanalistas, a análise didática, fossem homossexuais. E o texto esclarece isso, né? Como que existiu mesmo isso dentro da instituição e que isso pode ter provocado um preconceito desses movimentos em relação à psicanálise, porque eles ouviram uma versão, que é a versão do Ernest Jones, e não a versão do Freud, da Melanie Klein, que eram assim, muito precisos quanto a dizer que não era um critério de inclusão e exclusão a homossexualidade, porque a homossexualidade não é uma aberração, não é uma doença. Quando Freud escreve as aberrações sexuais e fala de desvios, o texto é escrito para dizer que não é aberração, porque na época os sexólogos tinham que era uma aberração. E ele, no texto, vai mostrar que existe uma separação significativa, né, Alberto, entre o que é a psicopatologia e o que é a sexualidade. Que não é a sexualidade que promove uma psicopatologia. Pelo contrário, o que acontece é que, numa psicose, onde tem uma forclusão do nome do pai, com a forclusão do nome do pai, como que aquela pessoa vai integrar nos discursos que o espera no social a sua sexualidade. E que a falta desse nome do pai pode dar um contorno muito específico à sua sexualidade. Então não é a sexualidade que causa a paranoia, mas justamente é a paranoia que promove que a homossexualidade acabe ficando num certo lugar específico na estrutura. Então o Freud é muito preciso quanto a isso, que não pode ser um critério de jeito nenhum. E nós sabemos que o Freud foi que abriu, né, a ideia de sexualidade ampliada através da bissexualidade, que, a meu ver, a bissexualidade não é necessariamente homem e mulher, mas é um leque imenso que existe entre isso, entre o homem e a mulher. As milhões de possibilidades que existem e que o imaginário da gente pode criar e ainda, né, vamos ver como é que as tecnologias e as relações humanas vão possibilitar novas criações aí em torno disso. Bem, então convido, ele traz vocês a lerem o texto dele, porque é muito preciso quanto a isso,
muito honesto também em relação a essa questão de fazer uma denúncia de que houve sim um preconceito, mas houve um debate e que se tornou uma lei implícita, mas não escrita, né? Ela se inscreveu sem ser escrita porque não se podia falar sobre isso, né? Então, a questão de ser politicamente correto, querer que a psicanálise se estenda, né, na sociedade, pode, às vezes, ter um preço muito alto, que é esse preço de ser mal entendida e tomada, inclusive, como preconceituosa. Ok? Geraldino? Olá, pessoal. Boa tarde. Regular. Então, primeiramente, um agradecimento muito especial ao convite que me foi feito para participar dessa edição desse livro e estar presente hoje aqui junto com vocês. Muito obrigado, Paulo. Amigos de muitas décadas, algumas pelo menos. Então, como a família também está aqui, fazemos parte de um grupo inicial aqui, na década de final de 70, nós já estávamos estudando psicanálise juntos, e aqui estamos de novo hoje, dando testemunho do que foi isso, o que significou isso, o que resultou isso. Bom, eu vou falar bem telegraficamente, que eu detesto falar em 10 minutos, eu me perco totalmente, mas vou tentar seguir o regulamento, né, para fazer o que for possível. Então, eu vou dividir esses 40 anos de que eu estou trabalhando em consultório, atendendo psicanálise, e mais ou menos delinear como foi a evolução desse trabalho psicanalítico, isto é, como que as pessoas que buscavam psicanálise falavam sobre si mesmas, falavam sobre o seu inconsciente, que foi modificando cada década. Eu vou falar rapidinho. 4 décadas, de 70, de 80, 90 e atual. Aí, década de fim de 70 e 80, os pacientes vinham como vêm hoje da mesma maneira, mas eu acho interessante que o foco dos temas que eles traziam inicialmente eram assim. Vou dividir do jeito que eu escutei. As mulheres tinham muito medo de falar de coisas muito íntimas delas, embora tenham muita facilidade de falar sobre seus sentimentos. Mas sobre a intimidade não aparecia grande novidade. Do lado dos homens, eu estou falando no tempo que homem significava homem e mulher significava mulher. Não é mais assim hoje, mas enfim. Aqueles que se apresentavam como homens, então era muito comum eles confessarem claramente que, por exemplo, eram homossexuais. Não eram todos, mas apareciam já alguns que não tinham medo de falar sobre isso, embora muito reservadamente. Uma década depois, as mulheres começam a falar também de homossexualidade. Então aparecem algumas mulheres lésbicas, vamos dizer assim, pelo nome técnico que se costuma dar. Vem uma terceira década, onde homens e mulheres já começam a falar de coisas um pouco mais avançadas, de simplesmente isso, homossexualidade, heterossexualidade, não tem nenhum problema por aí. Então, eles começaram a trazer outros conceitos, outros conteúdos de mais liberdade, de mais particularidade, de mais coisas do seu próprio conceito, sempre relacionado, é claro, com a sexualidade. Então, apareceram algumas possíveis novidades quanto à atividade sexual, que era essa, onde as pessoas se julgarem com o direito, dentro da ética do seu próprio desejo, de ter relações bissexuais. Então, as pessoas não se definiam mais como eu sou homem, eu sou mulher. Eu sou um ser humano, ou melhor, um ser sexual. Então, as coisas foram avançando nesse sentido, que eu acho que deve tudo isso ao Freud. Tudo isso partiu de lá, começou com o Freud. Hoje nós temos a sigla LGBT,
O Paul acabou de citar aqui uma outra sigla, que eu vou colocar sobre esse nome, que foram os nomes que o Freud colocou. Homossexual, heterossexual, bissexual, errantes, desviantes, aqueles que voltam ao contrário aqui. Isso podia dar uma sigla. Seria a primeira já do Freud lá nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Hoje tem uma sigla muito mais abrangente, muito mais vasta. Eu acho que a sequência se limita daquilo. Talvez com uma pequena diferença. E quando o Freud fez essa liberação de nomes diferentes, ele estava trabalhando com o inconsciente humano. E agora parece que essas novas siglas, que eu não estou criticando, muito pelo contrário, eu elogio muito aí no meu texto, essas siglas estão querendo seguir mais uma inteligência artificial, no meu modo de pensar, que não é bem aquilo que parece corresponder à experiência humana. Tudo bem. Mas nessa última década, então já não há muita diferença entre o discurso masculino e feminino nas sessões de análise. E as pessoas entram em muito mais detalhes, em muito mais intimidades, e falam sobre masturbação, tanto homens como mulheres, falam sobre vibradores de várias qualidades, de vários tipos, de vários tamanhos. Recentemente, uma mulher me falou durante a sessão, olha, eu estava conversando com meu namorado, a conversa estava tão boa que eu fiquei totalmente lubrificada. Gente, que maravilha! Que bom poder falar dessas coisas, sem segredos, sem mistérios, sem indizível. É assim, a linguagem é que nos caracteriza como seres humanos e como seres sexuados. Então, aqui se falaram de tudo. Conclusão, eu acho que está havendo um avanço muito grande, ainda mais, cada dia que passa. É uma nova letra que se acrescenta na sigla aí, do LGBTQIA+, P, I, etc. Ótimo. Bom, por que eu estou falando disso? O que eu tentei abordar no capítulo que eu escrevi para esse livro foi a diferença entre um determinismo e uma liberdade de escolha. Bom, essa é uma discussão aí que não tem fim. Então, aliás, até pouco tempo, né, muitas das pessoas que se diziam homossexuais, logo vinham dizer, mas aí acontece o seguinte, eu já nasci assim, hein? Já nasci assim. Parecendo com a teoria lá do lombroso, do criminoso, nato, o cara já nasceu criminoso, não tem responsabilidade nenhuma. Você não pode cobrar nada do meu, já nasci assim. Nem escutaram Simone de Beauvoir, não é nada disso, ninguém nasce assim, nem essa. A gente nasce depois, a gente se faz depois, a gente se define depois, a gente se caracteriza depois, não é pelo DNA. Então eu falei, se a gente vai pensar só com base no DNA, nós não temos diferença nenhuma dos animais racionais. Para eles é tudo o DNA, faz tudo igual, tudo. Mas nós temos a possibilidade de, primeiro, aprender as coisas, claro, na nossa convivência com a família, com a sociedade. Estamos aqui aprendendo coisas hoje, possivelmente, né? Então isso é adquirido. E nessa aquisição, nós temos escolha, escolhemos o que nós queremos adquirir. Então o tema que eu desenvolvo é esse. Liberdade de escolha para tudo. E nada é determinista. Nós somos livres para fazer o que mandam e o que não mandam. Obedecer ou desobedecer. De fazer qualquer coisa que seja uma contrafação às leis, tudo bem. Mas eu já vou me aproximando aqui do fim, já estou ficando ansioso com os 10 minutos. Eu vou falar mais um detalhe que eu acho interessante para costurar com isso que eu falei agora. É sobre a etimologia dessas duas palavras básicas, homossexual e heterossexual. Parece simples, parece fácil. Não é tão fácil assim. A palavra é composta. Homo, do lado, hétero, sexual, no fim. Na época do Freud, e a maneira como ele trabalhou toda essa temática, o Freud privilegiou a segunda parte da palavra, isto é, sexual. O foco era no sexo, a questão era no sexo. Hoje mudou completamente, sobretudo com a ajuda do Lacan,
o estudo da linguística, com a polissemia das palavras, dos significantes, o Lacan dá uma definição que eu acho maravilhosa sobre essas duas palavras. Só que ele enfoca a primeira parte como se fosse o prefixo e não o sufixo. Em vez de falar da ênfase no sexual, dá ênfase no homo e no hétero. De que maneira? Homo, tanto no grego quanto no latim, significa igual. Mas não é sexo igual. É espécie igual. Espécie humana. O hétero não é que é com outro sexo diferente, não. É com uma pessoa que não é o próprio sujeito. Está ligado com outro ser humano. Então, acabou a distinção entre homossexual e heterossexual baseado somente na questão do sexo. Por exemplo, dessa definição, não está enquadrada a relação com animais, por exemplo. Eles não são da mesma espécie, então está fora do quadro. A masturbação não está incluída aí porque não é com outra da mesma espécie, é consigo mesmo. Então, o que resta? É quando duas ou mais pessoas se relacionam sexualmente, o que a gente tem que ver? É da mesma espécie? Claro, vai ser sempre, estamos falando das relações humanas. Agora, esse homo significa que é igual à mesma espécie, ou se é hétero, quer dizer, é outra pessoa da mesma espécie. Então, se eu me relaciono com outra pessoa da mesma espécie, pouco importa se é homem ou mulher, os dois, não tem diferença nenhuma. É homossexual. Então, toda relação entre dois seres humanos é sempre homossexual, porque é igual à espécie de cada um. E se for entre duas pessoas de sexo diferente, a mesma coisa. Vai ser homossexual, porque são iguais, e vai ser heterossexual, porque é com o outro, não é consigo mesmo. Então, acho que sabe, assim, agora um caminho, para ninguém ficar mais preocupado. E, aliás, é uma preocupação que existe ainda hoje na clínica, né? Nessa década que estamos agora, de 20. Que as pessoas muitas vezes chegam para a sessão, para análise, não sabendo muito bem se definem como masculino ou feminino. É uma definição que cada um vai escolher e pode mudar daqui a 5 anos, 10 anos, quanto tempo for. Nós temos aqui no Brasil um exemplo de uma psicanalista. Ela hoje é psicanalista, mas ela, antigamente, era ele. E ele não era psicanalista. Letícia Lance, deve ter ouvido falar da Letícia Lance. Ele se chamava antes Geraldo, era meu xará. Assim ele se casou com uma mulher, teve filhos, hoje tem netos, mas no meio desse caminho aí, ele resolveu variar um pouco. Tá meio fadiosa, vamos mudar. Ele resolveu se transformar em mulher. Ela fala, agora a gente precisa saber só ele ou ela, né? Então, ela fala de transicionar. Ela transicionou de uma posição masculina, posição nem consciente, nada a ver de cortar o pênis, de fazer esse tipo, nada disso. É uma posição psíquica, que antes era uma posição do lado homem, agora ela está do lado mulher. E um belo dia ela confessou para a esposa dela, olha, está acontecendo o seguinte, né? Eu vou te contar uma coisa muito difícil, muito delicada, mas espero que você me aceite, né? E fale o que eu vou falar. Olha, eu agora sou mulher. Então agora se chama Letícia, é um nome interessante, significa alegria, né? Gay. Letícia Lance. E ela esperava que a mulher ia mandar ela embora. Ela falou assim, mas para mim não tem problema nenhum. Se eu estou relacionando com um homem biológico, com uma mulher biológica, mas é da mesma espécie, então somos homossexuais e somos heterossexuais ao mesmo tempo. Não tem essa diferença. Bom, uma hora nós passamos vários momentos da vida da gente que a gente tem algumas dúvidas. Isso pode acontecer também. Mas essa grande variedade das siglas que estão surgindo quase cada semana só provam para a gente o seguinte, olha, está tudo disponível, podemos escolher a hora que a gente quiser, podemos mudar a hora que a gente quiser, não temos que dar conta para ninguém.
Aonde nós vamos ficar? Aonde nós encontrarmos maior prazer, onde nós estivermos mais à vontade, onde a gente estiver mais livre, onde o nosso inconsciente nos levar. Então, o que nos determina é o inconsciente, não é o DNA. Eu acho que já dá para completar o tempo que eu queria falar. Valeu, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Geraldinho. Achei muito interessante quando você falou que o héteros, né, se relacionar com mais uma pessoa ou mais pessoas, né? Então você incluiu aí, né, exatamente, né, o trisal e tudo mais que é possível ser feito, né? Então que inclui-se nessa. E acrescento que, não querendo puxar o Lacan, mas o próprio Lacan vai dizer, né, que a mulher ela lida melhor com amor, o homem não. O homem, para amar, ele precisa amar como mulher, porque ele tem que abandonar o gozo fálico, mas desejar como homem. Então, essa colocação do Lacan mostra que no ato sexual, o homem tem que estar ao mesmo tempo no lado homem e no lado mulher, quando se trata de uma relação amorosa. Porque ele precisa amar como, para amar, ele tem que lidar com a feminilidade, abandonar o gozo fálico para alcançar o corpo da mulher. Que com o gozo fálico ele não consegue chegar no corpo da mulher, é um obstáculo. E ao mesmo tempo ele precisa, para ter a ereção, ele precisa estar do lado masculino. Então veja que tem o masculino e o feminino, o homo e o héteros ao mesmo tempo. Eu acho que é muito rico o seu texto que traz isso, né? E com esse exemplo de um psicanalista que está sendo reconhecido pela sua fala, por você como psicanalista, você reconhecendo ele, que vai justamente, né, ao encontro do texto com Alberto, que é a questão da análise didática de homossexuais ou não héteros, né, no sentido do sexo, né? Como que a instituição impedia o candidato à análise didática se soubesse que ele não fosse hétero no sentido do sexo, né? E ao mesmo tempo dizia, fale tudo que passar pela sua cabeça, menos isso. Sim, no texto do Alberto tem uma frase muito boa que é: os analistas podiam ser fóbicos, mas não homossexuais. Né? Então, acho que convido todos a também estar lendo, se aprofundando e entrando em contato com os autores, se for necessário, né? O texto do Geraldinho brinda a gente com essa declaração, né, de uma autorização explícita, com um caso real de um psicanalista brasileiro, colega nosso, e que exerce a sua atividade muito bem, sem nenhum tipo de problema em relação à questão de que haveria uma contaminação narcísica que impediria o homossexual de olhar o outro como um outro, que só iria olhar como um espelho, que o texto do Alberto também resgata isso, junto com esse texto do Geraldinho, que brinda com esse exemplo clínico, né? Então era essa uma das justificativas, né, Alberto, de que o homossexual estaria preso num narcisismo que impediria de ele escutar o outro. Ele só escutaria o que era semelhante a ele. Então, por isso, ele não poderia ser analista. Ou seja, houve uma deturpação do conceito de narcisismo para justificar uma política de abertura da psicanálise na polis
para ser politicamente correto. Então a gente, quando você abre no detalhe, você perde o todo, né? E que isso tem um preço muito alto e que nós estamos tentando hoje com esse convite, né? E tantos outros psicanalistas também estão trabalhando, não somos só nós, né? Nesse sentido. Eu queria fazer uma observação a respeito do que nós estamos falando, né? Porque, do ponto de vista, como eu havia colocado, né, para o psicanalista, né, essas questões elas são altamente relevantes, especialmente no que se refere ao modo como podemos e devemos e queremos escutar o nosso analisante. Esse é um ponto, né? Então, nesse sentido, é uma questão ética da psicanálise, né, estarmos, né, para além do que é do senso comum, no que se refere a todas as questões de gênero. Entretanto, né, nós sabemos que há uma problemática no que se refere aos transgêneros, e especialmente aqueles que se iniciam no processo de transformação, né, biológica, né, quando se chega a termo, né, e só se chega a termo, ou seja, a fazer a cirurgia de troca de sexo, porque a medicina evoluiu. Anteriormente, quando não havia essa oferta, como é que isso se apresentava? Como é o caso do filme, né, do Eldorado, né, que revela muito bem essa situação. O que acontecia na década de 20 e 30? O que acontece no momento atual com os transgêneros, que são altamente discriminados, né, empobrecidos, né, e que vivem à margem da civilização? Então, esse é um ponto especialmente importante para nós, porque em muitas situações, o único destino para eles é o suicídio. O suicídio é uma ação, um ato, né, do qual não tem volta, né? Então, eu penso que para os psicanalistas, essa é uma questão altamente espinhosa em relação à clínica. Então, como tratar disso, como refletir sobre isso, nos convoca, sim, a estarmos aqui em outros espaços para dialogar sobre esse tema. Obrigado, Camila. Agora eu vou passar a palavra para o Cláudio Carvalho, que é autor também. Ele veio de Salvador para poder dar um depoimento dele aqui. E gostaria que você contasse os seus. Então, vim de Londres, né? Primeiramente, agradecer o convite para participar do Santa Letânia. Eu que escrevi com bastante entusiasmo o texto que me coube do livro, da compilação, e vim também bastante entusiasmado aqui para São Paulo para fazer essa discussão e fazer esse bate-papo sobre um tema que é certamente muito espinhoso. O que eu acho curioso é que o texto de Freud, os 3 ensaios sobre a sexualidade, é um texto de 1905. Nós estamos aqui no 2021, em pleno período da inteligência artificial, com o chat GP4 e já vindo 5 aí, e com esses entraves e sendo atravessado por essas questões e com muito pudor em algumas situações e em outras muito despudor para poder tratar uma temática tão sensível como é a temática da sexualidade. Agora, isso não surpreende em alguma medida, porque se nós nos remetermos ao texto de Freud, o texto do mal-estar na civilização, eu não digo nem ao texto, é uma notinha de rodapé,
que se inicia em uma página, termina em outra, na verdade, ele poderia ter colocado aquilo em 2 páginas e resolveu colocar no nota de rodapé, que é quando o Freud vai levantar um mito, né? É uma hipótese mítica que ele levanta, nas discussões que eram as dele com o Fries, inclusive, sobre a passagem daquilo que se dá no humano, do instinto para a pulsão. Então, uma notinha belíssima, bastante significativa, porque traz justamente essa dimensão que está sendo colocada aqui na mesa, da diferença que existe da sexualidade para os humanos daquilo que é o campo da reprodução no reino animal. Não é? Então, Freud vai dizer que, a partir do momento que o homem adquire a posição da bipedia, que ele libera as patas dianteiras e se levanta, ele vai conhecer uma passagem do instinto à pulsão e do olfato, que era o que regulava a sexualidade, como regula a sexualidade nos animais, ele passava do olfato para a visão, ou seja, ele saía da pulsão olfativa para a pulsão visual, escópica, para que ele pudesse, e isso trazia uma dimensão completamente diferente, porque a partir daí nós nos tornávamos todos uns perversos, na medida em que a sexualidade humana, ela tinha que fazer um desvio, ela não estava ligada diretamente ao caráter reprodutivo. Então, partindo dessa pequena nota de rodapé, que eu acho belíssima, evidentemente que eu estou assassinando a nota de rodapé do Freud aqui, é bom que vocês leiam a nota de rodapé do Freud. A partir dessa notinha de rodapé, a gente já dá para imaginar que nós humanos não seríamos absolutamente muita coisa senão bípedes sem pena, não é? E o que nós recebemos do universo da linguagem, do mundo da linguagem, é o que vai fazer, que vai nos constituir enquanto humanos, mas também vai nos perverter naquilo que é um destaque que nós sofremos da ordem natural, do mundo biológico, da ordem animal. A partir daí, a neurose reina solta, porque é muito difícil você errar pelo mundo sem carregar as insígnias ou a identidade, ou então as condutas que são as condutas adequadas, que são as condutas esperadas, que são as condutas que são aquelas desejadas. Então, é sempre diante dessa incerteza do ser e do querer que o humano se coloca com a questão da sexualidade. Então, uma coisa que me entusiasmou para escrever o texto e que me entusiasma para o debate era a dificuldade que eu tinha quando eu escutava, quando se dizia que a psicanálise era heteronormativa, que a psicanálise existia uma psicanálise racista, uma psicanálise homofóbica, uma psicanálise racista, misógina, e eu achava aquilo um pouco estranho, porque eu, de fato, nunca encontrei a psicanálise nem na Paulista, nem na Igreja do Senhor do Bom Fim da Bahia. Né? Eu encontro psicanalistas, como nós estamos encontrando aqui. E a psicanálise, a gente pode até dizer, parafraseando Lacan, que ela não existe. Existem psicanalistas, há psicanalistas. E, certamente, existem psicanalistas homofóbicos, existem psicanalistas racistas, misóginos, transfóbicos, enfim. Mas eu acho difícil, inclusive, reconhecer eles como psicanalistas, né, no lugar desse preconceito. Agora, isso me levava a uma dificuldade também, que era a dificuldade no sentido de se pensar uma ideia de uma sexualidade normativizada a partir da heterossexualidade. Eu tenho uma dificuldade muito grande com a expressão da heteronormatividade, de se pensar numa heteronormatividade, muito dentro disso que o Geraldino trouxe. Porque quando se trata de sexualidade humana, a nossa relação com o outro da nossa espécie, mas é sempre uma relação hétero, no sentido de que o sexo é sempre o grande outro sexo. Ou seja, é sempre aquilo que está fora de mim. Isso independente da anatomia, independente do parceiro ou da parceira que vai estar comigo. Né? Então, essas dificuldades, que são dificuldades, de certa forma, que me levaram a uma afetação, inclusive política, do ponto de vista desse debate que se estende, que alguns psicanalistas recusam, daí essa coragem de Paul Camus de organizar um livro, de abrir um leque de discussão
com um espectro bem amplo, né? Porque vocês vão ler o livro, vão ter a oportunidade de perceber que são vários profissionais da psicanálise que vêm de várias vertentes e que apresentam vários recortes para discutir um tema que é bastante espinhoso, que é essa questão de gênero e de sexualidade hoje, né? Então, dentro dessa trilha, dentro disso que nós estamos seguindo, a minha preocupação hoje na clínica, e aquilo que tem me confrontado na clínica, vem sempre na direção das posições que são tomadas de uma forma muito ligeira e muito apressada. Eu tive experiências de jovens que chegaram ao consultório com o discurso de que eram trans, que eram transgênero, que queriam fazer, como é que fazia para poder fazer a transição. A preocupação girava só em torno disso. Já tinham passado, inclusive, por profissionais que tinham aderido de uma forma muito ligeira, de escapuliam, iam para outro profissional, era o terceiro, quarto profissional que eles procuravam. E eu ficava assustado pela maneira como a gente recebia, como se recebe um jovem, um adolescente, querendo definir aquilo que para ele, como o Geraldino colocou, e para todos nós, não se define até o dia que a gente encontra essa cultura, que é aquilo que é da ordem de um desejo sexual. Isso não se define de uma maneira, de uma vez por todas. Isso não define e não dá uma identidade. É por isso que a gente sua a mão, tem frio na barriga, fica nervoso quando vai para o encontro, quando vai encontrar alguém que mobiliza nossos desejos. Né? Então, a minha preocupação é na direção, no sentido de que a gente precisa receber e escutar e acolher, mas receber, escutar e acolher os jovens, sobretudo os jovens que chegam à clínica com demandas muito específicas como essa, elas demandam da parte do profissional em si uma responsabilidade muito grande para não aderir de uma forma muito rápida com isso que está colocado no debate e no calor do discurso social. Não é? Então, eu não sei se vocês tiveram notícia, no ano de 2018, e essa é uma dimensão que está presente no livro muito interessante do Marco Antônio Coutinho Jorge, com a Natália Travassos, que é sobre a transexualidade. Nesse livro, o Marco Antônio, ele vai levantar uma questão, e isso que foi colocado aqui sobre... Lacan tinha frases que eram geniais. Ele era um cara meio estranho para poder você estudar, né, para você compreender, mas tinha umas sacadas, suas tiradas geniais. E ele vai dizer que com a oferta, eu queria a demanda. Ou seja, eu oferto a minha escuta e ao ofertar a minha escuta, eu queria a demanda. Foi isso que eu escutei ainda há pouco aqui que o Geraldino falou. Com o avanço da medicina, existe uma oferta, e essa oferta permite que você possa fazer intervenções no real do corpo. E aí você tem uma demanda. A gente tem o desafio de entender o que é que surge como demanda a partir daquilo que é ofertado, sobretudo no mercado, da indústria farmacêutica, e o que é uma demanda a partir de um desejo de um sujeito que nos procura. Não é? Em 2018, e isso me chamou a atenção porque isso está presente no texto de Marco Antônio Coutinho Jorge, um jovem se suicidou em Brasília, depois de passar 3 anos no centro de acolhimento para adolescentes, porque ele, aos 15 anos de idade, chamou a sua mãe e disse que ele se descobriu homossexual, que ele era habitado por um desejo homoerótico. A mãe recebeu a notícia com muita alegria, fez muita festa, mas levou o jovem para esse centro de acolhimento para adolescentes. No centro de acolhimento, ele foi empurrado para a questão trans, para os jovens que estavam com questões de transição de gênero. Ele passou 3 anos sendo assistido e sendo escutado, coloquei aspas que falou nisso, como se fosse transgênero, e aos 18 anos ele se suicida. O mais comovente é que na carta de suicídio ele diz que foi acolhido, ele diz que foi escutado, ele diz que foi aceito, mas que ele não estava à altura de corresponder às expectativas que eram as expectativas sociais sobre ele. Ou seja, na verdade, o que Marco Antônio aponta no seu livro é o uso que está sendo feito em muitos casos da questão trans para mascarar uma homofobia. Porque se existe uma dimensão do significante heteronormatividade que tem um valor para a gente,
é no que ele serve para escamotear, que a gente casa para poder reproduzir a espécie, para ter filhos e para transmitir patrimônio. Mas, na verdade, a homofobia é o medo da sexualidade. Porque o amor homoerótico é um amor que ousa dizer o nome, e que ousa dizer o nome porque eu estou aqui por um prazer, e a gente sabe muito bem como a gente tem uma enorme dificuldade em lidar com a questão que é a questão do prazer. Aliás, não é de outra coisa que a psicanálise discute, que a psicanálise debate, que a gente recebe com os pacientes dos nossos consultórios. É essa dificuldade enorme de você poder fazer na relação com o prazer. Então, a homofobia, ela tem muitas faces, ela tem muitos semblantes, ela tem muitas mascaradas, e essa a gente precisa estar atento para quando receber um jovem no consultório que é homossexual e que tenha coragem e que tenha ousadia, porque nós estamos no século XXI, esse tema é muito discutido, essas questões são muito debatidas, existe inclusive uma adesão muito grande nos vários campos da vida social, nas empresas, no mundo corporativo. O discurso hoje é diversidade, é inclusão, não é? Ou seja, a gente goza, de certa forma, com essa ideia do capitalismo que vai se engolfando e vai deglutindo tudo que está no seu entorno, e a gente acredita de que isso significa um verdadeiro progresso, e muitas vezes a gente acaba servindo a senhores que a gente não está nem desconfiando que estão por trás, nos carregando pela gola da camisa. Não é? Então, a minha grande questão hoje na clínica, eu trabalho com adolescentes, é uma preocupação no sentido de se sustentar aquilo que mais uma vez Lacan vai dizer, que não existe relação sexual. Ele não é um idiota para dizer que não existe o ato do sexo, que não existe o intercurso sexual, mas que não existe relação sexual é que no campo da sexualidade humana nós não estamos nunca numa relação bionívoca, a gente não sabe nunca exatamente o que é que a gente quer, a gente não sabe nunca como é que a gente deita do outro, nem quem é esse outro que deita com a gente, independente de ele ser homem ou ser mulher. Então, uma questão que eu acho fundamental é que a gente possa sair um pouco do tempo da pressa e dar um tempo mais distendido, né? Dar um delay para poder escutar esses jovens e poder remeter de volta as questões que eles trazem e que isso possa se desdobrar em um tempo mais distendido. Porque é outra questão que a gente está enfrentando. Né? Nós estamos saindo de uma pandemia, o Pardue faz uma menção muito bonita e comovente desse primeiro encontro que ele participa depois da pandemia, da dificuldade que foi essa experiência para todos nós. Mas uma coisa que nós vamos carregar com mais força, aliás, a pandemia ela não dá origem a processos, ela acelera processos. E uma questão que nós vamos carregar com a presença mais forte ainda é a questão da invasão do saber médico em todas as dimensões da vida. No campo da sexualidade cada vez mais, na questão da escola, na questão do amor, da família. A normatividade a partir de uma ordem médico-legal é algo que já vinha a cavalo e com a pandemia isso ganha uma atração muito maior. Basta pensar o seguinte, numa pandemia, a única coisa que nós sabemos quando entramos numa pandemia é que nós vamos ter lutos prolongados. Isso daí é básico em epidemiologia. Desastres naturais, uma pandemia, você tem lutos prolongados. E lutos, gente, não tem tempo cronológico para você dar conta de um trabalho de luto, para você entrar no luto e poder sair do luto. E em 2022 a OMS coloca como 6 meses o tempo de um luto. A partir dos 6 meses, se você não supera, você está dentro da síndrome do luto prolongado. Ou seja, você veja como os discursos no campo da saúde mental, eles trazem um perigo muito grande, e eu acho que é aí que nós precisamos dar o maior exemplo e o maior testemunho de presença ética no campo da polis, enquanto psicanalistas, é não cedendo de maneira muito rápida a esses imperativos que surgem, né, no campo social. Eu acho que é isso para poder debater. Leia o livro é muito bom, muito bonito. Eu sou parte integrante e sou, como é que se diz, suspeito de estar falando isso para vocês, mas é um livro entusiasmante pelo que traz, pela profundidade e qualidade das discussões.
Um livro que me deixa muito honrado, já falei isso para Pedro Cardoso, quero repetir publicamente, né? Fico muito honrado, muito grato ao Pedro Cardoso, porque é um trabalho excelente, uma editora muito competente, com uma linha editorial muito importante para os trabalhos de psicanálise aqui no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Você fez um fechamento ali, soteropolitano, né? Um sotaque que deu uma quebrada no nosso sotaque paulistano, né? E trazendo para a gente esses bons ventos, né, que vêm do Nordeste, uma psicanálise muito bem fundamentada, né? Que bacana, né? Tanto a editora é do Nordeste, também de Salvador, soteropolitana. Temos a Mônica aqui também, né? A Mirza Delossi, que nos traz, né? A Mirza Delossi foi coordenadora, né, do governo do Estado com relação aos hospitais psiquiátricos, que fez o desmanche, né, dos hospitais psiquiátricos e a transição para as residências. E agora há pouco, né, fez o último fechamento do Juqueri, né, que ela mesma fez a carta, né, e leu a carta de fechamento, fechando o Juqueri, e ela me... Posso contar o que você me contou? Posso? Ai, que prazer ter você aqui também. Nossa, quanta gente legal. Ela me fala que ela, durante muitos anos, a Fanny também estava no Juqueri, né? Como psicóloga. E... que marca? Bem, então, e ela me dá um depoimento dizendo, olha, tantos anos no Juqueri eu não vi essa demanda, né? Você me falou isso, eu me lembro, não sei se você lembra, que ela não via no Juqueri essa demanda de transformação sexual, de fazer uma ressignificação cirúrgica, que acabavam se organizando em relação às relações afetivas mesmo. Estavam apoiados não num corte no físico, uma atuação e uma passagem ao ato no físico, mas numa transformação mental e na transformação das relações afetivas. E que ela achava muito curioso e que seria muito interessante a gente fazer esse livro para a gente começar a pensar sobre o corpo, qual é o lugar do corpo hoje, porque vai além, né, da questão do gênero, né, traz a questão da escarificação, das tatuagens excessivas, né? Então, e o que vem ainda pela frente, né, amputação de membros saudáveis, inclusão de falsos membros, né? Então, eu vi um cara que ele colocou chifres aqui, né? Então ele tem com silicone, chifres, tem o vampiro da internet, né? Que ele convida as moças para ir no cemitério quando estão menstruadas, para em cima das tumbas ele sugar o sangue deles. Então, acho que a questão do corpo na atualidade, né? Que cruzamento é esse, né? Da tecnologia, do avanço das mídias e como que o corpo se integra nesses novos discursos a posteriori, né? E o Cláudio traz, né, essa questão da normatização, que é muito utilizado, a riqueza do texto dele, não está em dizer que não existe normatização, mas é de questionar por que os psicanalistas, alguns que se dizem psicanalistas, usam essa terminologia, sendo que essa terminologia nunca foi usada dentro da psicanálise. Freud nunca disse que teria de ser heteronormativo. Pelo contrário, Freud abre a questão para uma sexualidade ampliada, aberta para todos os lados, e daí que entra
né, a questão da perversão. E que Lacan, no final, vai dizer, né, que la perversion, ele faz esse joguinho de palavras, né, cada um tem a sua versão do pai no que diz respeito à sexualidade. Que cada um seja feliz, encontre o seu modo de gozo, né? E não que existiria uma normatividade. Isso não faz parte do vocabulário psicanalítico. E também psicanalistas que usam, né, que fazem a confusão entre patriarcado e paternalismo, usando o termo patriarcado como sinônimo. Pessoal, tá dando muita microfone. Será que... Então, o texto dele traz essa fineza que é, assim, até que ponto os iniciantes, né, que vão usar esses textos como referência, acabam absorvendo isso, né? Principalmente nas universidades, né, que viram uma coisa assim, um vai escrevendo e aí o outro faz uma tese, e aí vira como se de fato a psicanálise usa, né, esse termo, o patriarcado, como paternalismo. E jamais Freud usa dessa maneira. Pelo contrário, é o pai da palavra. Aquele que está tomando a palavra é o eu. O eu é aquele, o outro e o eu. O eu é aquele que toma a palavra. E essa é toda a dificuldade da subjetivação. Uma criança pequena que está aprendendo a falar, fala, eu te convido para ir na minha casa. Aí o outro chega e fala, eu aceito. Não, você não pode ser você. Eu sou eu. Né? Então essa mudança subjetiva de quem é o pai da palavra e que está na posição ativa, porque é ele que toma a palavra para si. Então, essas sutilezas fazem a grande diferença da psicanálise e podem ser mal entendidas, né, e confundidas, e que o teu texto traz isso, que é a questão da posição do analista, que a Fanny também traz, né, falando, né, do Alberto, do Geraldino, de como é importante essa escuta, né, do psicanalista. Mas não é uma escuta que também não está apoiada num grande trabalho interno de si próprio, de ter tratado a sua bissexualidade, tratado a sua homossexualidade, tratado essas questões em você, para poder lidar com essas questões, né? O Alberto traz isso, né? Dizendo, bem, mas vira uma paranoia dentro da instituição psicanalítica. O que eram esses psicanalistas que não podiam declarar que eram homossexuais para conseguir o título? Então ele não podia entrar nesse assunto. Tentavam desviar. Então que analistas que saíam daí, que não podiam tocar no assunto, e que o Geraldino traz, que hoje todo mundo fala disso, né? Na sua experiência clínica, traz essas questões com muito maior liberdade. Claro. Eu estou pedindo a palavra aqui para dar um recadinho para vocês, comentando uma notinha de rodapé também do Freud, que desde a primeira vez que eu li, eu fiquei assim, aturdido. É o seguinte, no livro sobre os 3 ensaios da sexualidade, o Freud bota nota de rodapé, onde ele vai explicar o seguinte, comentando o texto. Não existe nenhuma atividade sexual que seja intrinsecamente perversa. Ele fala perverso não no sentido pejorativo, de perversidade. Perverso no Freud significa aquilo que se faz várias vezes. Tudo que se faz várias vezes, são várias versões. Agora nós temos muito mais versões da sexualidade do que no termo do Freud. Então, eu falo assim, qualquer atividade humana,
Se deu prazer, está dentro da normalidade e da sanidade. Total, nota 10. Está tudo aprovado. Seja o que for. Se deu prazer, não significou uma violência com o outro, uma falta de consentimento do outro, tudo bem. Então ele pergunta, mas quando é então que um ato sexual seria patológico? Olha só, a pergunta dele e a resposta que ele vai dar. Qualquer ato sexual só pode ser patológico se ele for feito com exclusividade, se a pessoa só fizer aquilo a vida inteira e excluir tudo mais. A patologia está na exclusão das outras possibilidades de prazer. Aí ele pergunta, por exemplo, as pessoas que passam a vida inteira praticando a heterossexualidade pura e simples, dá para desconfiar, né? Alguma coisa. Por que excluir outras coisas interessantes, né? Bem, eu agradeço a todos da mesa, vão ter oportunidade de estar falando de novo, né, se quiserem. Eu abro perguntas que queiram fazer. Bem, o contador, gostaria de fazer uma pergunta. Contador. Quem estiver no fundo, venha para frente para poder. Tem? Chega lá? Não sei se chega ou fica. Não, o contador primeiro. Amigo do negócio, melhor. Não, Ele está preso aqui. tá preso. Pé da mesa. Eu já vi. É para soltar por aqui, tá mais fácil para mim. É que a sua cadeira está segurando. Então, queria, em primeiro lugar, parabenizar vocês pelo trabalho, né, por esse livro, pelo encontro. Não li o livro ainda, mas já gostei. E queria só fazer um breve comentário, não é? Pegando os ganchos aí da mesa. Talvez, a partir daí, acabe conseguindo formular uma questão, não é? Mas, justamente, a gente tem, no século XVII, um filósofo como Spinoza, que já coloca, né, essa questão fundamental. O que pode um corpo? Não é? O que pode um corpo? E a gente aí pode compreender essa questão, a própria dimensão da sexualidade, não é? Das suas exigências, a questão do erotismo aí presente sempre. Quer dizer, na questão está também contida uma pergunta pelo limite, não é? Dessas disposições corporais ou pulsionais, como depois vai entender a psicanálise. Não é? É muito interessante a gente observar, e vocês deixam muito claro isso, deixaram claro isso, né, em algumas falas aqui hoje, que há não sei se a palavra certa é evolução, mas um desenvolvimento da psicanálise, dessa arte, diz Lacan, não é? Que não é bem uma ciência, não é? Mas, enquanto arte, atravessa um campo muito, muito complexo, que é o campo das instituições de discurso. E esse campo, ele é tomado pela ratio, ele é produzido pela razão, por uma certa razão, que produz a própria cultura em nome de si, em nome das instituições do discurso, entre as quais a ciência e a religião, o direito e outras tantas mais. Não é? Quer dizer, a psicanálise, querendo ou não, ela se vê, né, no meio dessa guerra de discursos. Quer dizer, eu me refiro a isso porque, se, por um lado, a história da psicanálise coincide, olha que interessante, não é? Com esse campo aberto por Freud, que é o campo do desejo, das pulsões, das suas possibilidades pulsionais, das possibilidades pulsionais do corpo, das configurações do imaginário do desejo na cultura. Não é? Como que a sociedade vai, aos poucos, assimilando aquilo que era tido antes como
proibido ou como algo pervertido, conforme, por exemplo, um compêndio do século XIX, do Kraft-Ebing, Psicologia Sexuais, ou confinado num espaço fechado dos castelos e alcovas do Marquês de Sade, em que certas práticas sexuais, muitas vezes vistas como perversas, e até no limite elas não são, não é? Porque aí o sexo se faz aliado ao regime de crueldade, não é? E a questão do prazer é um prazer que é regulado por essa normatividade, porque a razão sadiana é normativa, certo ponto, porque ela é normativa porque ela exige que se faça de uma tal maneira, não é? A prática sexual. Não é? Mas eu só queria, em resumo, observar que a evolução da psicanálise, de sua história, coincide com essa inscrição maior do desejo no social e na cultura. E a sociedade vai assimilando isso. Então, o que era visto como aberrante, hoje não é tanto. Tanto é que dá margem a essas configurações que estão por trás das siglas que hoje as representam, não é? Todas elas e tudo mais, né? E o que tira um pouquinho de valor de clandestinidade a prática de certos clubistas, não é? Do sexo, não é? Uma vez que na sociedade já se começa a assimilar de uma forma melhor, digamos assim, essas práticas. Agora, só volto para finalizar, para produzir uma questão, que justamente a sociedade, embora tenha uma parte de suas demandas acolhidas, e aí a posição do psicanalista é fundamental, porque se as sociedades mudam, se o desejo consegue se escrever em sua multiplicidade, na cultura, em suas mais diversas configurações, o mal-estar da cultura continua o mesmo. Ele talvez adquiriu outros valores, uma certa axiologia, não é? Mas o mal-estar ele permanece, embora haja uma evolução. O que é muito interessante, que antes estava na teoria, agora a psicanálise vem nos consultórios. Não é? Os psicanalistas vêm no consultório e a posição do psicanalista sempre é a posição da escuta. É preciso ouvir esses desejos plurais. Não é? Agora esbarramos sempre nessa questão. E a racionalidade? E a normatividade dos discursos? E aquilo que exclui o diferente? Isso continua. Quer dizer, essa guerra continua. Quer dizer, como que a psicanálise ou os psicanalistas atentos, não é, com relação a isso, podem se colocar do lado das demandas e ouvir justamente as queixas daqueles que se sentem excluídos e que muitas vezes acabam correndo por uma passagem ao ato, que é a mais decisiva de todas, que é a do suicídio. Muito obrigado. Obrigado, contador. Para quem não sabe, ele é o tradutor do Marquês de Sade, né? Então, tem um bom conhecimento do que ele está falando, como o sádico, como normativo, né? E aí entra essa questão, né, de que se vale tudo, desde que seja consentido dos dois lados. Né? E que se no sádico o prazer dele está no sofrimento do outro, quer dizer, então provavelmente esse outro muitas vezes não está consentindo. Claro. O Roberto vai dar a palavra em relação a isso. Eu gostei muito da sua intervenção. Né? Eu devia estar aqui na mesa. Eu sou só tradutor do Sade. Muito bem.
O SAD, ele não é só normativo, ele é também restritivo, na verdade. Ele também é restritivo. É sempre aquela mesma, como eu acho que o Geraldino falou, é sempre a mesma coisa. Né? E depois o tanto de coisas que ele apresenta é pouquinho. Não tem muita coisa. É uma coisa sem graça. Né? Chicoteia, afoga, chicoteia, afoga. Não sai muito disso. Né? Isso é bastante interessante. Eu fiz um estágio de psicopatologia em Charenton. Né? Charenton é onde o SAD fazia apresentação teatral, né? E que a aristocracia parisiense disputava a tapa os ingressos para assistir os loucos fazendo as peças dele. Estava lá o local. Mas eu queria focar a sua questão primeira, como você iniciou. Tá? Primeiro, essa questão da normatividade é uma questão muito interessante. Eu estava falando com a Luísa que eu tenho 2 netinhas que moram fora, moram nos Estados Unidos. E uma, a mais velha, que tinha 11 anos, na ocasião, eu fui visitá-la. E meu filho sempre, eu acho que ele começa a criar um certo clima acadêmico. Ele visita as universidades com ela. Ele fala que é para eu olhar, mas eu tenho a impressão que é para condicionar as netinhas no bom caminho. Né? E nós fomos acho que foi na Penn, ou Yale, uma das duas, e havia uma série de cartazes lá. Havia cartazes do Lula, havia cartazes e um convite, né? Vem uma reunião e tal. E essa netinha, ela diz o seguinte: eu tenho uma grande amiga na faculdade, 11 anos. Eu tenho uma grande amiga, mas ela é não binária e assexual, né? E assexual. É. Interessante, eu acho interessante uma menininha de 11 anos dizer que é não binária e assexual. Mas é um discurso, e o discurso foi por aí. Eu olhei aquilo, escutei aquilo com muito interesse. E nessas visitas para a universidade, um dos cartazes, ela: venham hoje à noite participar do debate da Associação de Homens que Fazem Sexo com Homem. Ela leu aquilo e falou para mim: vou, homem faz sexo com homem? Quer dizer, havia um discurso que não dizia respeito a absolutamente nada, né? Mas que entra um pouco, me parece, nessa esfera da normatividade. Um outro aspecto que você colocou, né, que eu não tenho formação filosófica, senão como curioso, mas você colocou essa questão do Spinoza, do que pode um corpo. Né? E que eu acho que do ponto de psicanalítico, a gente poderia recuperar um pouco essa questão dizendo o que é um corpo. Não é? Para falar o que ele pode, a gente tem que falar o que é um corpo. Ora, um corpo está longe de ser, né, uma entidade anatomofisiológica. Embora o discurso da ciência, o discurso da biologia, o discurso médico, nos faz imediatamente pensar o corpo como uma entidade bioanatômica fisiológica, na verdade. E aí que vem um pouco essa coisa psicossomático. O próprio termo psicossomático, ele já é esquisito, porque ele fala que existe um soma, existe um psico, e a grande coisa é que uma coisa reage com a outra. O corpo não é psicossomático, não existe psicossomático nesse aspecto. O corpo já é psíquico. Né? O corpo já é psíquico desde o início. Ele não tem um psíquico. Né? E esse psíquico, aí a gente entra nesse nosso debate, né? Esse psíquico é perverso, no sentido próprio que o Laplanche coloca isso, mas vários outros psicanalistas falam assim: não existe perversão, a sexualidade humana é perversa, né? Na medida em que ela se torna independente das imposições hereditárias, né? Dos reflexos, dos instintos.
E é nesse sentido que ela é perversa. Não é que ela é patológica. Né? Ela tem uma outra versão. Né? Ela tem essa versão de ser além de alguma coisa. Eu acho que perverso significa isso. Né? Além, né? Permanganato, a gente sabe que é um exagero de alguma coisa. Perdoar, tem um sujeito que fala muito disso. Perdoar é um exagero da doação. Né? É nesse sentido que ela é uma versão acentuada de alguma coisa. Me chamou atenção esse aspecto, eu queria falar com você sobre isso. Pessoal, já que você falou de Marquês de Sade, né? Para quem não conhece a fala do Lacan, é bom saber que o Marquês de Sade foi nomeado pelo Lacan como padroeiro dos psicanalistas. Porque toda a filosofia de saber, né? Ele era um filósofo, né? Era um pornógrafo, era um filósofo. Foi ele praticamente que influenciou muito na eclosão lá da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, igualdade, é Marquês de Sade. Então ele defende o desejo, e isso corresponde ao que nós fazemos como psicanalistas. Desejo, a ética do desejo também. Mirza quer dar uma palavra. Mirza Delossi. Bom, eu queria dar muitas palavras, mas a primeira é agradecer o convite que vocês me fizeram, né, para que estivesse aqui. Tenho saudades da companhia dos psicanalistas presentes. Faz tempo que me afastei um pouco desse discurso. Mas eu não vou falar por aí, porque senão vai mais 2 horas, talvez. Né? De todo modo, assim, o que essa palestra toda disse para mim? 2 coisas. Primeiro, que eu tentei resolver a questão de homem e mulher com macho e fêmea, lá atrás. Uma coisa é macho, outra coisa é fêmea. Isso é nascimento. Né? Depois a gente vai resolver como é que nós vamos lidar com isso, mas enfim. E também porque na experiência de fechamento de hospitais psiquiátricos por conta das barbaridades que aconteciam lá dentro, principalmente com os pacientes moradores que a gente tinha, morador é de 1 ano a 60 e tantos anos internados lá. A gente chamava de internação eterna. Então, não tem prisão, internação perpétua, não tem prisão perpétua, mas tem internação perpétua. Então, a gente lutou com tudo isso e a psicanálise me ajudou muito. Por exemplo, e ajudou numa coisa de ação junto à comunidade. Eu encontrei em vários hospitais, tinha hospital para só masculino, só feminino, tinha alguns mistos para arrepio do dono que não queria montar uma maternidade do lado, umas coisas assim absurdas. Enfim, mas eu vi muitos casos homossexuais no lado da feminina e do lado masculino. E pessoas, 2 homens, 2 mulheres que ficaram anos internados e estabeleceram uma relação de afeto. Nessa hora da reforma psiquiátrica, quando a gente começa a fechar os manicômios e coloca-os para viver na sociedade, na cidade, nas residências terapêuticas, que é a Política Nacional de Saúde Mental, vindo agora com mais força, então, eu me lembro que eu defendi a relação de 2 homens, a relação de 2 mulheres várias vezes, em vários lugares, para que elas fossem juntos para a mesma residência terapêutica. E a equipe, no primeiro momento, você falou, olha, não dá, a gente troca a equipe, mas os 2 vão para a mesma residência terapêutica, porque, mas não tem perfil, não. Quem não tem perfil é a equipe, me desculpe, mas esses 2 vão. E aí nós montamos residências terapêuticas com casais homossexuais. Porque era uma violência você afastar uma relação de 10 anos de afeto dentro de um hospício, né? E não deixar que eles seguissem. Bom, aí começou a discussão, além das equipes, a discussão com os prefeitos. E como é que eu vou dizer para o prefeito, né? Assim, eu dependia um pouco do secretário da Saúde, que defendia a mesma posição. E aí eu dizia para eles o seguinte, olha, não tem nada de mais, é uma relação afetiva, sexual, mas que são boas pessoas e que defendiam. Ele dizia assim, olha, um é daqui, outro, vou dar um exemplo disso, um era de Votorantim e o outro era de Sorocaba. Ou os 2 vão para Sorocaba, ou os 2 vão para Votorantim.
Entendeu? Não tem conversa, é assim que é. Então o senhor não vai ganhar por 10 pessoas, vai ganhar por 8. Quando entrava a questão financeira, mudava a visão, entendeu? Então, eu quis dizer isso porque encontrei também em algum hospital, que aqui acho que não apareceu, salvo uma coisa que eu possa não ter escutado, mas enfim, que nesses hospícios eu encontrei homens fazendo sexo com cachorros, com os animais. E os municípios ao redor levavam os cachorros, soltavam tudo lá nos animais, porque os pacientes tratavam bem. E eu tive que ir no cemitério uma vez, porque um dos pacientes estava fazendo sexo com um cachorro dentro de um cemitério dentro da cidade. Uma coisa não está tão longe de nós, não, então está muito perto. Então, agora, acho que defender essas questões é exatamente de um outro lugar, um lugar institucional que me permitia isso. Mas que a base toda da minha convicção, falando do pai viver em liberdade, só para vocês terem uma ideia, eu consegui dar alta para uma senhora de 92 anos, 40 anos de Juqueri e 24 anos no hospital em Sorocaba. Eu fazia uma reverência cada vez que eu ia falar com ela. Eu pedi perdão para ela de ter chegado tão tarde. Entendeu? Então, e agora eu estou soltando de novo um vídeo que foi feito por lacanianos sobre a questão dos hospitais psiquiátricos em São Paulo, no Brasil, né? Porque realmente tomaram uma posição ali maravilhosa. Então, assim, valeu. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para olhar, inclusive crianças. Eu tive um paciente que tinha 7 aninhos, um menino, e que queria ser menina, porque ele gostava de fazer comida, ele gostava de arrumar a casa, etc. Eu atendi lá na São Marcos, esse menino. Nunca mais a gente esquece, né? Aí ele tinha família, a mãe e a avó vestiam esse menino como menina, entendeu? E aí eu lembro de uma frase que eu aprendi na informação de saúde pública, saúde comunitária, é que todas as doenças são sociais, todas, sem exceção. Então, esse menino era vestido de menininha e estava lá no conflito, ele veio para a terapia. Então, e aí eu, quando comecei a me inteirar, entrevistei a mãe e a avó. O pai era uma pessoa presente, afetiva, mas ele era viajante. Ele estava de vez em quando em casa. Bom, a figura masculina era ausente lá. Eu acabei, no final, encaminhando para um colega meu, psicólogo infantil também, porque eu achava que tinha que ter algo real. Por mais que eu fizesse, eu era eu lembrava mais do Boy e a mãe dele do que, né? Enfim, mas ainda assim eu trabalhei bastante com ele, mas com a escola, porque ele estava sendo marcado, etc. Então, veja, como é que fica essa criança quando então, é ali que tem a dificuldade maior, né? Porque já não aí eu lembro muito da Belasturi, acho que é a Belasturi, que ela parou de atender crianças para atender os pais, né? Eu comecei a chamar os pais também, falei, não dá. Então, bom, olha, desculpe me falar assim, mas eu queria deixar claro que nos hospitais que eu entrei e encontrei casais homossexuais, eu defendi todos para que fosse morar junto. Porque tem uma questão da subjetividade aí, que a gente não tem alcance nesse lugar. Não tinha como escutá-los, não tinha como atendê-los em uma demanda que talvez fosse além até da possibilidade de eles. Bom, obrigado, gente. Estou muito feliz de estar aqui. A Mirza nos traz também essa questão, né, de cuidado com as crianças, né? Então, esse final da fala dela me ajuda a resgatar, né, isso que a Fanny traz no texto dela, que são os discursos que esperam aquele sujeito. Então, aonde nos pais, os pais como um discurso que está a priori e que depois está a posteriori.
E vamos lembrar que discurso para Lacan e para Freud não se refere a narrativas sociais. Se refere a esses pontos de gozo que vão fazendo cadeia e que a criança, muito antenada, lê subliminarmente nos pais. Super antenada. O pai fala, não, você vai ser homem, mas cada movimento dele, no sentido de alguma coisa que não é dentro do que é esperado dele, o pai se apresenta de outro jeito. Ele lê isso. Ele lê essa contradição, e isso pode, né, numa contingência, fixar o fantasma dele num certo ponto. Então, os limites do corpo, né, que o contador está trazendo, e que o Alberto lembra que é psíquico, e o Lacan coloca o corpo no imaginário. Nós temos que lembrar que o imaginário ele é, né, uma maneira do Lacan falar que é uma dimensão da linguagem que abrange tanto o fantasma quanto a imaginação. Então, não podemos confundir no discurso analítico a imaginação com o fantasma, porque o fantasma é determinado por um ponto de gozo, e ele tem um limite. É assim, é aquele ponto de gozo que vai fazer aquela pessoa ser feliz, aquele corpo estar parcialmente satisfeito. Mas o imaginário é ilimitado. O fantasma é limitado. Ele tem um impossível. Ele tem que ser assim. O imaginário é ilimitado. O imaginário vai para o pensamento. E aonde os discursos esperam, esse pensamento pode ir. Então, se a tecnologia hoje traz essa possibilidade de cirurgias, né? Então, a imaginação pode ir por aí, começar a criar um monte de coisa. Isso não quer dizer que seja o fantasma dele. Então, quando um paciente nosso fala de 5 anos, é um menino, ele fala, eu quero ser uma mulher, a pergunta é, eu fiz essa pergunta para o chefe do departamento transgênero do Hospital das Clínicas. E ele trouxe esse caso e levou esse caso no Fantástico. Então, é um caso público, eu posso falar aqui. Eu falei, você, então, acreditou que uma criança de 5 anos sabe o que é ser uma mulher. Tudo que diz respeito à nossa prática, como o Cláudio estava colocando, nós não podemos ter pressa. A dialética está aí justamente como essa possibilidade de encontrar, né, uma antítese que faça, né, uma pergunta para essa tese. Eu sou mulher. Bem, mas e... Né? O que quer dizer isso? Ser mulher. Me conta um pouquinho. Agora, se o discurso já espera, e isso acontece, né, Fanny? Nós já discutimos isso, né? Uma criança de 13 anos na escola falar, eu gosto muito da minha amiga. Aí todos os amigos já falam, então você é trans. E ela volta para casa dizendo que ela é trans. Já tem um discurso que espera, que já traz um predicado do que é ser aquele ser sexual, aquele corpo. Então tem esse discurso que espera e que não é uma questão de a gente reprimir isso, censurar. É uma questão da nossa época. Então, o que nos cabe? Nos cabe, com a nossa escuta, permitir não que os outros discursos se desautorizem ou sejam pulverizados, mas que aquele que está em análise possa saber em que discurso ele está situado e que ele está sendo convocado.
que uma análise permita que ele saiba que ali ele está sendo convocado no discurso de mestre. Ele está sendo convocado em um certo lugar a partir de um discurso capitalista. E que isso daria a possibilidade de saber de qual discurso que ele está sendo convocado, de ele se posicionar de alguma maneira. De uma maneira possível também. Então, eu agradeço. Tem mais uma pergunta? Mônica de Salvador. Boa tarde, Mônica Vera de Salvador. Eu estou muito satisfeita, né, de estar aqui, porque realmente esse livro veio em boa hora para nós. Nós dirigimos uma clínica social lá em Salvador, em psicanálise, que já tem 26 anos, e tem chegado muitos pacientes trans. Né? Então, nós estamos tendo, assim, uma incrível, tem chegado muito, e os nossos psicanalistas estão precisando de estudar mais. Então, esse livro veio, né, como uma luva para que a gente pudesse debruçar cada vez mais sobre essa questão, né? Inclusive pacientes já decididos a fazer a cirurgia de redesignação, tá? Com cirurgia marcada, inclusive necessitando de um atestado de que estão em análise para poder a cirurgia acontecer. Então, é uma coisa muito nova, né, para nós, né? E a gente está precisando realmente ter mais estudo, mais troca, né? Mas, assim, realmente foi muito bom. Agradecer a mesa, agradecer todas as contribuições de vocês. Vou levar todas as notícias para Salvador, para a minha equipe, né? E dizer que a equipe está toda antenada com o tema, né? E gostaria também de levar uns livros para a equipe. Tá certo? Muito obrigada.